Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos começando hoje mais uma live Vida de Santidade, né? Eu sou Roseralda Carvalho, missionária da Comunidade Católica Filhos Amados do Céu. E esse é Acácio Carvalho, meu irmão, sempre nos acompanha aqui nas lives. Hoje nós iremos falar, atendendo a muitos pedidos e a muitas pessoas que são devotas, nós vamos falar sobre São Padre Pio, né? São Padre Pio. E muitas pessoas nos procuraram e pediram para a gente falar sobre a vida de São Padre Pio, né? Mandaram mensagens, enfim. E aí, como é um santo muito conhecido por alguns, e é um santo de muita devoção também, de muitas pessoas, então nós resolvemos falar sobre ele, né? E a devoção a Padre Pio, né? A minha devoção a Padre Pio, ela é muito cheia de, vamos dizer assim, de sinais, né? Ela é muito cheia de sinais, ela é uma devoção muito bonita e nós estamos hoje para falar tanto dessa devoção como para falar sobre a vida do Padre Pio. Então vamos lá. Hoje nós temos uma convidada especial, né, que nós convidamos e graças a Deus ela teve o prazer, aliás, ela nos deu o prazer de aceitar o convite, né, que também é uma devota do Padre Pio. Então o nome dela é Viviane Brasileiro, e eu vou convidar para estar conosco nessa live, né? Nós iremos falar sobre a vida do Padre Pio e depois nós duas iremos dar os nossos depoimentos e as nossas experiências com o santo, né? Enquanto isso, você vai compartilhando, vai convidando mais pessoas para estar conosco, para que a gente possa, né, iniciar e para que a gente possa fazer essa live. Eu sei que tem algumas pessoas que já falaram comigo, que vão assistir depois, e nós estaremos também no canal do YouTube. Só você colocar Roseralda Carvalho, e aí você vai encontrar todas as lives que nós fizemos até hoje, né? Porque essa daqui também vai para o YouTube, né? Quero agradecer aqui desde já a Juliana, que me ajudou, né? Que me ajuda sempre nas mídias, fazendo as artes. Então, Juliana, muito obrigada. E ela que fez, né? Ela que leva as nossas lives até o canal do YouTube. Então, você já pode ir aí compartilhando. As meninas daqui a pouquinho vão entrar, né? A gente sempre dá um tempinho para que o pessoal comece a entrar, o pessoal que está em casa, o pessoal que sempre assiste às nossas lives, começarem a entrar. Enquanto isso, eu vou aqui, deixa eu ver aqui, eu vou convidar Viviane Brasileiro para participar. Deixa eu ver se vai dar certo. Estamos aguardando Viviane entrar. Enquanto isso, vamos... Oi, Vivi, tudo Olá, bom? tá me ouvindo? Tô sim. Tudo bem? Conseguindo Boa nos tarde. ouvir? Estou muito bem. Tudo bem, boa tarde. Boa Então, tarde. nós estamos hoje aqui para falar sobre Padre Pio. Isso. Como a gente já tinha, conversado, como a gente já tinha combinado de outras vezes. Estamos dando um tempinho, pessoal, daqui a pouco o pessoal começa a entrar, né, aqui na live. Uhum. Mas, por conta também do horário, muitas pessoas assistem depois, né, a nossa Mas o live. importante é a gente dar nosso testemunho aqui, né? Isso mesmo. Sobre Então, esse queremos... Santo Padre. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, o nome do Padre Pio é Francisco Forgione. Ele
ele nasceu numa família simples, numa famíliazinha muito simples em Pietrelcina, ou Pietrelcina, vai depender da forma como as pessoas pronunciam. E ele nasceu no dia 25 de maio de 1887. Então, na Itália. Então, ele é um padre italiano. E desde muito pequeno, ele já cultivava esse amor por Jesus e por Maria. Ele foi nascido no dia 25 e no dia 26 ele foi batizado. Então, já foi aí muito rápido a iniciação cristã. Com certeza era filho de pais cristãos, né? Já batizaram ele bem, bem rápido. Então, desde muito pequeno, Padre Pio, ele já expressava o desejo e o amor por Jesus e Nossa Senhora, né? Tanto que... Inclusive, ele sempre via Nosso Senhor e Nossa Senhora desde criança. Ele achava que aquilo ali era normal e que todo mundo podia ver, né? Exatamente. Mas só depois ele veio descobrir, surpreso, através do diretor espiritual dele, que era só ele que conseguia ver, né? Que não era normal uma Não criança era. ver Jesus Sim. e Maria, né? Aham. Também, ele também começou a Eucaristia dele também foi muito cedo. A Cássia Muito foi com cedo. quantos anos que ele fez a primeira comunhão? Com 12 anos. 12 anos, né? Então, ele já começou na iniciação da caminhada dele, já foi com 12 anos. E engraçado que a gente lendo a vida do Padre Pio, a mãe dele pedia para ele brincar com os amigos, né? E ele dizia que não ia porque eles blasfemavam muito. Então, ele não gostava de brincar com pessoas, vamos dizer assim. E tem uma curiosidade também que Padre Pio, ele era muito íntimo do anjo da guarda dele. Então, eu me atrevo a dizer que ele deveria brincar aí com o anjo da guarda, com Jesus e com Maria. Verdade. Eu também busco acreditar nisso. Ele Quero... também... Diga, Vivi. Que eram os três melhores amigos dele, né? Jesus, o anjo da guarda e Maria. Ele não queria outra companhia. Tanto Nem que ele precisa, sempre... né? Nem precisa. Quem é que quer outra companhia? Outra coisa também, que as aparições, como ele era um santo místico, né, que ele tinha essas visões que para ele eram normais, mas também ele tinha, aparecia muito para ele Satanás, né? Porque Satanás já começava a, vamos dizer assim, a atormentá-lo. E como Viviane falou, ele achava que tudo aquilo era normal, né? Só que não era. Então ele começou a ser perseguido por Satanás também, ainda criança, né? Que ele passa por... Quando a gente assiste o filme, tu assistiu, não foi, Vivi, o filme Assisti, dele? sim, assisti. Então, a gente vê que ele tinha uma casinha lá na roça, né? Era uma casinha de guardar as ferramentas dele. Uhum. E nessa casinha ele tinha um baúzinho, onde ele tinha várias imagens, né? São Francisco, Nossa Senhora... E aí, ele mostrou a um frei que passou por lá, né, quando ele era pequeno. E aí, essas imagens, ele tirou e mostrou ao frei, que ele brincava muito com essas imagens, né? Uhum. Inclusive, foi aí onde ele descobriu que não... Onde ele contou que via muito Jesus e Maria, e que não era normal uma pessoa, uma criança, ver Jesus e Maria. Mas ele brincava, né, com Jesus e Maria. Ele entrou para o seminário com 15 anos, e a gente sabe que naquela época era muito difícil, porque exigia muito financeiramente, mas ele conseguiu, parece, se não me engano, eles venderam uma vaca, foi assim, para arrecadar o dinheiro, né? Isso, para poder ir seguir a vocação dele. Exatamente. Era uma família muito pobre e eles fizeram, de fato, tripas coração, né, para poder não deixar, né, de realizar, assim, essa vocação, o verdadeiro chamado. Exatamente. Teve também um fato muito curioso de quando ele era pequeno, que ele foi para o convento, ele foi para o seminário, né, da Ordem Franciscana, e lá ele adoeceu e por várias vezes ele adoecia e tinha que voltar para casa para ficar em casa. Mas nunca deixou de evangelizar, né? Tanto que ele juntava as crianças para dar aula de catequese. Era sempre muito bem-humorado,
né? Sim. Tem um fato muito engraçado, da vida dele, que as pessoas, elas iam deixar umas esmolas, né? E aí chegou uma senhora passando fome com o filho. E ele sempre ia deixar pão na casa dela. Ele sempre pegava da igreja, lá deles, e ia deixar na casa dela. E aí, nesse dia, ele não tinha o que dar. Então, ele pegou a esmola e entregou. E aí, o padre pergunta a ele, cadê a esmola que deixaram aqui de Nossa Senhora? Aí ele, não sei. Aí ele, será que foi Nossa Senhora que deu essa esmola? Aí ele diz, se conhece bem Nossa Senhora, foi isso mesmo que ela fez. Então, É verdade. ele era muito bem-humorado, mas também era uma pessoa muito pavio curto, né? De vez em quando. Costumo dizer que ele sempre era como o Monsenhor Jonas Abib, tem um livro que tem esse título, Sim, sim, não, não. Ele era curto e grosso. Não adiantava você ir querer com molezinha para ele, não. Ele ia logo e dizia, pá, é isso e acabou-se. Ele costumava, quando ele era contrariado, ele costumava dar uns tapas assim na cara da pessoa, né? Não era tapinha, era tapão. Ou então dizia assim, sai daqui, alma imunda. Ele costumava fazer essas coisas, né? Assim, Verdade. a gente tem muita coisa da vida do Padre Pio para ser contado. E que quando ele foi ordenado no dia 10 de agosto de 1910, né? Entre dores, entre doenças, ele adoecia, ia para casa, passava um tempo, depois voltava. Por último, ele ficou em São Giovanni Rotondo, que é onde até hoje ele está, né? O corpo dele está lá. Então, por último, ele ficou em São Giovanni Rotondo, porque era uma cidadezinha que tinha mais ar puro, né? Para a doença dele, então iria fazer bem a ele ficar nessa cidadezinha. E tem uma coisa que Padre Pio tinha, é que nem todos os pecados ele absorvia. Ele só absorvia se ele visse que a pessoa realmente estava arrependida. Se não, ele não absorvia. E o que é muito engraçado é que todas as pessoas que ele não absorvia o pecado sempre voltavam, né, convertidas. Ele não absorvia, porque ele dizia que a confissão era muito séria. E se você não se arrependesse, ele não absorvia o seu pecado. E aí, tempos depois, a pessoa voltava totalmente arrependido, fazia uma nova confissão e mudava de vida, né? Então, assim, isso para nós, enquanto filhos espirituais do Padre Pio, a gente carrega muito no nosso coração que a confissão não é um sacramento qualquer, né? Que eu vou ali, eu vou me confessar e pronto. A gente tem sempre essa certeza de que a confissão verdadeiramente, né, é um lavar a nossa alma, né? Verdade. Tanto que quando as pessoas chegavam para se confessar com ele, ele perguntava, você lembra quando foi a sua última confissão válida? Para ver o que era que a pessoa dizia, porque ele não precisava daquilo, porque ele sabia, era um dos dons que ele tinha, né? E a pessoa tentava enrolar ele dizia, vá, volte, arrependa-se e volte para se confessar, né? Aí quando a pessoa voltava, que ele via que o coração realmente estava arrependido, aí ele iniciava a confissão. Ele dizia, olha, sua última confissão válida foi... tem um exemplo, acho que é um médico russo, que ele era ateu e era casado, católico, né? Aqueles católicos que só é católico pelo nome, católico, né? De boca, da boca para fora. Da boca para fora. E ele chegou para se confessar e ele disse, qual foi a sua última confissão válida? E ele disse que não sabia, não lembrava. Mandou o homem embora, disse que ele pensasse a respeito, né? E que deixasse mesmo assim, que abrisse seu coração para essa graça, né, do arrependimento e voltasse. Aí ele voltou, Padre Pio sentiu que ele tinha realmente encontrado o arrependimento e disse, olha, sua última confissão válida foi na sua lua de mel. Mas aí ele disse, oxe, na minha lua de mel, como era que ele sabia, né? Que na lua de mel ele tinha saído, tinha buscado uma igreja e confessado a um padre, né? Aí foi onde aconteceu a conversão desse russo. Ele não cria, não tinha essa convicção de que Deus realmente existia. Aí ali, naquele momento, o Padre Pio converteu ele
e fez a confissão dele. Aí ele disse, então, padre, eu quero fazer a confissão completa. Ele disse, não, basta da sua lua de mel pra cá. Aí você fez isso, aí foi listando os pecados dele, tudinho. Gente, uma coisa boa de se confessar com o Padre Pio é que você não precisava contar seus pecados. Não. Antes a sua guarda contava a Padre Pio e aí já estava tudo bem. E Tudo uma coisa certo. boa e uma coisa ruim também, né? Porque você... uma coisa assim, muito... Padre Pio, ele era místico, como a gente já disse. Uhum. E por essa misticidade do Padre Pio, Deus deu a ele muitos dons. Um deles era de não precisar que as pessoas contassem os seus pecados, né? Claro que você não chegava lá e ele já começava a debulhar seus pecados. Ele esperava que você os dissesse. Sim. Caso você escondesse algum, aí ele dizia, tá faltando esse. É. Tá faltando esse. Você não me contou esse. Então, Lembra daquilo? lembra daquilo? Então, ele tinha esse dom. E outro dom que o padre tem, que o Padre Pio tinha muito bonito, assim, que nos encanta também, é que ele tem uma mulher na fila da confissão e ela estava desesperada porque ela queria muito que o filho dela ficasse bom, né? E aí ele já sabia, então ele chegou para ela e disse, não se preocupe não que seu filho vai ficar bem, seu filho vai, né? E a gente vê vários relatos, um deles era que Padre Pio tinha o dom da bilocação, então ele conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Então, isso é muita misticidade, é muita intimidade com Deus. Tanto que nós temos 2 relatos da bilocação de Padre Pio. Um deles é que Padre Pio ele era devoto de Santa Teresinha, Teresinha das Rosas. E aí, na canonização de Santa Teresinha, ele não foi. Padre Pio nunca esteve em Roma, nunca tinha estado em Roma até aquele presente momento. E um dos superiores do Padre Pio viu ele em Roma, no dia da canonização de Santa Teresinha. E aí, Padre Pio, quando ele voltou, ele relatou que tinha visto Padre Pio lá. E as pessoas disseram que Padre Pio nunca tinha saído do convento, nunca tinha saído do lugar de onde ele estava. Então, Padre Pio esteve bilocado na canonização de Santa Teresinha, né? E outro fato, assim, eu li vários fatos. Né? Tinha fatos que os filhos espirituais de Padre Pio estavam rezando e aí cochilavam e ele ia lá e acordava com a tapa. E a pessoa... É verdade. São vários relatos que a gente lê em livros, né? Porque assim, como é que vocês sabem tudo isso? Mas a gente tem vários livros que depois eu vou mostrar para vocês e que são relatos de pessoas que, por exemplo, morreram ano passado, morreram ano atrasado. Então, são pessoas que viveram com ele, porque ele é um santo atual, ele é um santo da atualidade. Santo né? contemporâneo, né? Tanto que ele faleceu agora, em 1968, né? É recente. E a canonização dele foi em 2008. Isso. Pelo Papa São João Paulo II. Né? Então, nós temos no Padre Pio um santo muito, muito recente. Né? E aí, lembro que tem um relato assim, que é muito forte. Eu lia... E quando eu estava lendo no livro e também, eu lia e chorava, porque deixa eu ver aqui como é o nome do rapaz. Bernardo Rossini. Ele era capitão ele era general na Segunda Guerra Mundial. E aí ele mandou bombardear a cidade de São Giovanni Rotondo. No caso, onde o Padre Pio naquela ocasião estava. Né? E aí todos os aviões de caça que iam para bombardear viam um monge e voltavam no ar, suspenso no ar. Então eles voltavam. Ele desviava as bombas para cair na floresta. Isso. E o pessoal, os pilotos, né, dos caças de guerra, não entendiam o que era aquilo. Oxi, e esse monge, todo vestido de marrom, né, encapuzado, aquele capuz, né, dos caputinhos. E eles não entendiam o que era aquilo. Eles miravam lá na cidade e Padre Pio desviava as bombas para cair na floresta. É incrível. E aí eles voltavam e diziam e relatavam isso. A esse Bernardo Rossini. E aí Bernardo Rossini resolveu que ele mesmo iria fazer isso. E aí quando ele vai lá, né? Quando ele vai para jogar a bomba, acontece a mesma coisa. E ele volta, também não conseguiu, né, concluir sua missão. E aí, tempos depois,
ele ouve falar em um frei, né? E quando ele chega lá, ele vê que é o mesmo frei que parou, que não deixou que ele jogasse a bomba na cidade. Então, ele já se converteu ali automaticamente. Esse general, ele era protestante. E ele se converteu no momento em que ele conheceu o Padre Pio. Glória Então, a Deus. assim, nós temos muitos relatos do Padre Pio. Nós temos Tem- muitas coisas. Tem um que eu acho interessante, que é de um general também. Ele chamava Luiz Cadorna. Depois dele ter perdido uma guerra, sabe? Acho que era no ano de 1905, por aí. Ele ficou depressivo, porque ele queria ter ganhado aquela guerra. Ele era muito ambicioso, aquele povo que não crê em Deus e acha que é dono do mundo e tal. E com essa derrota, ele resolveu tirar a vida dele. Ele nem conhecia Padre Pio, não sabia nem da existência dele. Aí ele estava disposto mesmo a tirar a vida, pegou o revólver, aí ele disse que viu aquela pessoa entrando no quarto dele, né, onde ele estava, aquele capuchinho de barba negra, né, chegou e disse assim, vamos, general, não faça essa loucura. Aí disse que o general ficou olhando assim, né, e ele bateu na arma, a arma caiu no chão e ele ficou assim, sem entender. Oxe, quem é esse cara? Aí ele saiu do quartel e foi ver se os soldados, né, tinham deixado alguém entrar e ninguém tinha visto ninguém entrando. O quartel estava todo fechado porque era à noite. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, não se matou. Aí muitos anos depois, quando a fama de Padre Pio começou a sair da Itália e percorrer o mundo todo, né? Aí o general Luiz tomou conhecimento de Padre Pio e ficou curioso, né? Aí foi até a Itália, no convento lá em que o Padre Pio ficava, em San Giovanni Rotondo, e ficou esperando para a missa. E disse que passou uma fileira de frei, né? Para celebrar a missa. E na fila, ele disse, foi aquele rapaz ali que foi no meu quarto e me impediu de fazer o suicídio. Aí disse que Padre Pio olhou assim para ele, isso ele em pensamento, né? Aí Padre Pio olhou assim para ele, sorriu, né? Aí disse assim, meu caro general, naquela noite tivemos sorte, não foi? O que acha? Aí pronto, naquele momento ali ele se converteu e virou filho espiritual de Padre Pio. E hoje, até hoje esse testemunho é bem famoso, sabe? Qualquer livro que você pegue que fale sobre Padre Pio vai ter esse testemunho. Tem um outro também, né? Gente, a nossa live hoje ela vai render muito, porque assim, como eu disse a vocês antes, a vida do Padre Pio, ela é muito, assim, muito grande, e aqui a gente só destacou alguns. A gente não tá Algumas contando coisas. tudo, não. É só para vocês ficarem curiosos. Tem um Isso. outro também que eu acho muito, muito bonito, é que uma das filhas espirituais do Padre Pio, ela recebeu um convite para trabalhar fora, parece que era de professora, não lembro. E aí ele rasga esse convite e empatou que ela fosse, né? Ela fez um estardalhaço, ela brigou com ele, ela ficou com raiva. E aí, tempos depois, ela descobriu que era uma cilada e que se ela tivesse ido, ela teria sido estuprada. Isso. Então, o Padre Pio, ele também, né? O demônio também, através dessa menina, ele também tentou seduzir o Padre Pio. Lembra que ele vai até... Eu não lembro direito, mas ele tenta, pela imagem da menina, ele tenta seduzir Padre Pio. Né? E aí, o Padre demônio... Pio, O demônio, por várias vezes, ele tentava seduzir Padre Pio dessa forma, utilizando mulheres desnudas, né? Sem roupa, mulheres bonitas e sem roupa, como também, como é que eu posso dizer? Coisas mundanas que levam o homem à fraqueza, porque o Padre Pio, apesar de sua santidade, ele não deixa de ser humano, mas o demônio estava sempre ali para tentar apunhalar Padre Pio, né? Porque... Tanto que tem também uns relatos que assim, Padre Pio, ele tinha uma fiel da igreja que ele estava, que ela foi fazer fofoca ao bispo, né? Então, Sim. tudo isso, eles armavam motins contra Padre Pio, né? Para pegar Padre Pio, para fazer mal a ele, né? E tudo isso era arma do demônio. Depois o demônio dizia a ele, né? Era, Depois, exatamente. É engraçado que
E ele apanhava muito, gente. O Padre Pio, ele apanhava muito. Tanto que teve, por várias noites, os irmãos de congregação do Padre Pio, eles não conseguiam dormir. Porque Padre Pio apanhava muito de noite e ele começava a gritar. E aí, quando o superior do Padre Pio ia no quarto, encontrava o Padre Pio desmaiado e sangrando, porque o demônio batia muito no Padre Pio, né? Tem um relato que ele chega a dizer, o demônio chega a dizer o seguinte: se você for padre, eu vou tirar todas as pessoas que você ama. E ele ficava tentando fazer com que Padre Pio se sentisse inferior, né? Ele ficava tentando com que Padre Pio se sentisse o pior ser humano de todos os outros seres humanos. Porque, na verdade, Satanás ele tinha medo do Padre Pio, porque Padre Pio iria converter muitas almas para Deus, né? Convertia e ainda iria converter. Exatamente. O Padre Pio, não só o Padre Pio, mas tinha outros santos da Igreja Católica que também apanhavam do demônio. Inclusive, São João Maria Vianney, né? Ele até tem uma frase famosa que diz assim: não podendo pegar o passarinho, o diabo queimou a gaiola. Por quê? O diabo fez com que São João Vianney sentisse que seu corpo estava em chamas. Tudo isso para atormentar a alma dele, para causar armadilha, para ver se ele deixava a igreja, porque o demônio ele busca atormentar principalmente os padres, porque é através dos padres que a gente chega até a igreja, a história de Jesus, enfraquecendo e que Jesus chega até nós pela Eucaristia. Isso, e enfraquecendo essa classe, afasta, né, os fiéis, quebra. E ele faz Aí, por que ele faz isso? Inveja. Aí Deus permite que ele ataque para servir de testemunho, né? É como se fosse um sacramento vivo, que foi a vida de Padre Pio inteira, né? Sacramento vivo. Aí Padre Pio também... pode falar. Pode falar. Padre Pio, eu costumo dizer que Padre Pio ele foi um farol assim no mundo que estava na ausência de Deus, estava na ausência de sacrifícios, estava na ausência de oração. E Deus foi, não, vou mandar Padre Pio para ter uma vida assim extraordinária, que é para trazer almas para o meu coração. Porque ele sabia que o mundo estava numa época bastante distante, né? De Jesus, de Deus. E o que é legal também é que Padre Pio, ele fundou vários grupos de oração. E também ele pedia muito para que o sofrimento de Jesus, para dividir o sofrimento com Jesus. Sim. Tanto que ele recebeu os estigmas de Jesus no dia 20 de setembro de 1918 e ficou com esses estigmas até 23 de setembro de 1968. Foi quando ele faleceu, né? E foi quando ele faleceu. E Padre Pio, ele pedia muito a Jesus que desse a ele dores, mas que não desse estigmas expostos. Por quê? Aí nós vamos entrar noutra parte da história do Padre Pio. Quando o Padre Pio recebeu os estigmas, né, que a fama começou a se espalhar, então algumas autoridades da igreja proibiram o Padre Pio de mostrar esses estigmas, para que as pessoas não dissessem que ele era santo. Por mais que ele sentisse dores, por mais que ele sentisse peso, porque Padre Pio não sentia só a dor dos estigmas. Ele sentia também a dor de carregar essa responsabilidade no coração e na alma. Então, muitos chefes da Igreja Católica, muitos superiores da Igreja Católica, perseguiram Padre Pio por conta desses estigmas. Mas não foi assim, motivado por eles mesmos, né? Foi estratégia do demônio para enfraquecer Padre Pio. E numa dessas, o Padre Pio teve a ordem de que não podia mostrar esses estigmas a ninguém e nem falar deles. Mas todas as vezes que Padre Pio estava celebrando a missa, começava a sangrar. E aí ele usava luvas, né? Para esconder, mas as luvas elas ficavam encharcadas. E eu lembro que lendo também no livro e assistindo o filme, um dos cardeais, ele vai até Padre Pio para tirar essa história a limpo primeiro Padre Pio recebe a ordem de que não pode mostrar a ninguém. Né? E aí depois Padre Pio adoece, ele tem uma hérnia e essa hérnia precisa ser operada.
Só que na hora que vai fazer a operação em Padre Pio, ele fica sabendo, né? Como nós já dissemos, ele tinha muita intimidade com o anjo da guarda, ele tinha muito isso, e conseguia saber. Ele ficou sabendo que as intenções do médico era dar anestesia e olhar as mãos. E aí ele diz o seguinte: você não vai me anestesiar. Você vai fazer essa operação crua. Padre Pio já debilitado, já cansado, por conta de outras doenças também. Mas ele não deixou tomar anestesia, ele não deixou. Então fizeram a operação da hérnia crua. E o relato do médico é o seguinte: eu não ouvi um ai. A operação todinha, eu não ouvi um ai do Padre Pio. Então, assim, a gente nota também que Padre Pio não era só santo, ele também era obediente à igreja. Porque se fosse eu, se fosse você, poderia ter se revoltado, né? Poxa, eu tô aqui com esses estigmas e a igreja vem dizer que precisa avaliar, que precisa... Mas não, né? A santidade do Padre Pio era tanta que ele não deixou. Foram 2 operações que ele teve. Ele foi operado por duas vezes. Uma foi da hérnia e a outra foi num nódulo no pescoço. E todas 2 ele não deixou que aplicassem anestesia. Por quê? A igreja não tinha liberado ele para mostrar os estigmas e ele ficou com medo dos médicos quererem olhar os estigmas e ele não deixou de forma nenhuma. Então foram as 2 operações sem anestesia. E os relatos dos médicos... Oi. Inclusive, ele passou 8 anos da vida dele carregando os estigmas somente na dor espiritual. Aí, depois de 8 anos, foi que os estigmas começaram a aparecer nas mãos, né? No peito e nos pés. E ele ficou com raiva e brigava com Jesus, né? Por que você botou para aparecer? Você não já sabe o tanto que eu já estou sofrendo e tal? Porque ele era desses, né? Ele não mandava recado, não. Ele chegava... Eu acho que ele era um sanguíneo. Aí, mas Deus queria justamente isso. Deus queria provocar. Deus queria mostrar o quão extraordinário era. Que também não é para todo mundo compreender esse verdadeiro valor, né, de receber esse amor redentor da paixão de Cristo que Padre Pio recebeu. E ele recebeu por 2 vezes. Ele sentia 2 vezes a dor da paixão de Cristo. A dor física, né, que ele tinha por ter recebido as Santas Chagas, e ele também tinha, por ele ser muito devoto de Nossa Senhora, ele também sentia a dor espiritual no coração da paixão de Cristo, que era a dor da mãe perdendo o filho. Ele sentia das 2 formas. Eu acho isso muito forte, sabe? Porque a gente não consegue compreender esse amor. É muito difícil da gente compreender. E Padre Pio não. Acho que desde quando ele foi gerado, ele já sabia que ia viver dessa forma extraordinária. Não tem outra palavra para definir a vida. Viveu muito bem, né? E viveu muito bem. Tem um relato que eu acho muito bonito, que é dizer assim: padre, um dos sacristão, acho que é o sacristão, é o coroinha, ele chega pro Padre Pio e diz assim: padre, tem um rapaz, um rapaz lá fora querendo se confessar com o senhor. Aí Padre Pio olha, aí ri, aí diz: sei quem é. É o futuro Papa. E quando ele sai lá fora, era São João Paulo II. Isso. Né? Então, assim, quando eu vi os 2, assim, ai, meu Deus do céu, encontro dos santos. Inclusive, um dos milagres do Padre Pio foi intermediado pelo Papa João Paulo. Ele escreveu uma carta quando ele ainda era bispo, né? Comunicando sobre o caso de uma mãe de 4 meninas que estava sofrendo de um câncer incurável na garganta e que os médicos já tinham desenganado, não davam mais chance de vida nenhuma para ela, que era só questão de horas. Mas iam tentar uma cirurgia no dia seguinte só por desencargo de consciência. Aí Padre Pio recebeu essa carta com antecedência, né? E rezou por ela. Aí no dia seguinte, quando ela colocou a mão onde estava o tumor, né, que o tumor era do tamanho de uma laranja, o tumor havia desaparecido misteriosamente, desapareceu. E antes da cirurgia, ela exigiu que os médicos fizessem uma nova tomografia, que era para provar que não tinha mais tumor ali e que ela estava curada.
Os médicos assim fizeram, notaram que o tumor, em vez de estar do tamanho de uma laranja, ele ficou do tamanho de uma noz, diminuiu, e com o tempo ele sumiu, ela ficou curada. É tanto que esse foi o milagre que levou à canonização do Padre Pio. Porque os médicos estudaram, mexeram lá e cá, tentando provar que não era milagre, né? Mas não tinha como. Aí eles resolveram dar o atestado de que a ciência não explicava aquela cura. E tantas outras, né, que Tantas outras. que a gente conhece, que a gente vê, que tem aqui no Brasil, que tem muitos relatos sobre Tem ele. tem também a história daquela menina cega, que ela não tinha as pupilas. Era impossível dela enxergar, ela não tinha pupila. E a mãe dela descobriu, o Padre Pio ouviu falar, levou a menina para Padre Pio rezar, e como ela ia fazer a primeira comunhão, aí ela foi comungar através das mãos de Padre Pio. E na hora da comunhão, antes da comunhão, Padre Pio abençoou a menina fazendo o sinal da cruz nos olhos dela, fez ela assistir à missa. Na hora da comunhão, fez o sinal da cruz na Eucaristia e depois nos olhos dela novamente e encerrou a missa, tudo bem. Aí a menina com a mãe no trem, eu acho que era um trem ou era um ônibus, não sei, na condução, né, que as levou. Voltando para casa, ela diz assim: eu tô enxergando, tô vendo claramente. Mais um milagre, né? E o primeiro milagre dele foi quando ele era criança. Lembra que aquela mulher, ela entra na igreja pedindo socorro para o filho dela que estava morrendo. Sim. Colocou a criança nos pés de Jesus e saiu. E Padre Pio olha para a criança, olha para Jesus e a criança começa a se mexer. E o pai de Padre Pio olha para ele e diz: o que foi que você fez? Exatamente. Aí ele tira logo Padre Pio dali para que as pessoas não se liguem que Padre Pio teve alguma coisa a ver com isso. Né? O que é bonito também, né, nos relatos das histórias do Padre Pio, é que ele vai confessar o pai dele antes de morrer, né? E ele confessa tudo, inclusive que o pai dele traiu a mãe dele. E assim, ele perdoa o pai dele e ele dá como padre e como filho. Né? Isso. Então, mas ele também sabe que tudo isso aconteceu porque o demônio sempre procurava atingi-lo de qualquer forma, de qualquer jeito. E o demônio ele usava de qualquer pessoa que estivesse próxima a Padre Pio para ser atingido, para atingir Padre Pio. Para atormentar, né? Ele procurava atingir Padre Pio de qualquer forma, de qualquer maneira. Né? Então, tanto é que quando eu descobri essa devoção por Padre Pio, né, eu descobri através de uma amiga minha chamada Pamela. Quero mandar um cheiro para ela, que ela não está assistindo agora, mas ela vai assistir depois. Então, Pamela que me mostrou, ela chegou para mim, ela contou a história do Padre Pio, assim, sabe? Apaixonada, e eu nem liguei. Assim, eu nem... Homem, que história é essa? Tanto que ela me fez assistir um filme, que ainda era legendado. Nós assistimos o filme, mas só tempos depois, não foi que eu lembrei, né, do Padre Pio. E aí comecei a rezar por ele, para ele, comecei essa amizade com ele. E ela me dizia muito, assim, quem é devoto do Padre Pio é muito perseguido. Quem é devoto do Padre Pio é muito perseguido. Então, a gente não só perseguição física, mas uma perseguição espiritual também. Né? E se tem uma coisa que eu levo para a minha vida toda, de vez em quando, é quando, às vezes a gente se encontra, né, uma vez ou outra, porque ela não mora mais aqui em Nova Olinda, mas sempre que a gente conversa, né, eu sempre guardo isso, né, uma das coisas legais que ela fez para mim, que ela fez por mim, uma delas foi ter me levado para a renovação carismática, que também foi através dela, e outra foi ela ter me ensinado a amar Padre Pio. Né? No primeiro momento eu não liguei, porque eu sou assim mesmo, mas depois, né? E aí depois ela como devota do Padre Pio até hoje, né? Então ela costumava me dizer muito isso, né? E hoje eu entendo, assim, aquilo que ela dizia, hoje eu super entendo, que realmente é assim. Assim, né? não é? Pode falar. Pode dizer. Porque não é fácil, né, a gente ser devoto do Padre Pio. Assim, no início, mas depois você se acostuma e aprende a transformar esse sofrimento de perseguição que a gente sofre
Num sofrimento assim redentor, a gente passa a oferecer essa dor que a gente sente, todo tipo de contrariedade que nos chega, de uma forma assim bem bonita e como uma oportunidade única de apresentar o nosso amor por Jesus, através da nossa devoção a Padre Pio. Eu aprendi com o tempo isso, a transformar todo que a gente sofre quando a gente diz assim, eita, foi confirmado, nós somos filhos espirituais de Padre Pio, aí o bicho pega. Aí a gente tem que é muita oração e sacrifício para poder ter forças para poder seguir, né, na nossa Na missão, caminhada. na Isso caminhada. mesmo. É muito, mas também é muito bom. É muito É, gratificante, né? Como um muito. pai espiritual, o Padre Pio nos ensina, mas ele também nos protege. Sim, Né? demais. A gente consegue muito, a gente consegue ver assim a presença dele, a gente consegue sentir a presença do Padre Pio. Eu não saberia explicar com palavras todas as coisas boas que através das orações dele, através de pedir a ele, através de conversar com ele, o que a gente tem conseguido como pessoa, né? Porque assim, as pessoas acham, Viviane, que a gente só é bem sucedido se a gente estiver bem financeiramente, É, né? E não é, não, de não é. jeito nenhum. A gente vê que quando a gente está bem espiritualmente, quando a gente consegue, né, ter na nossa vida um diretor espiritual, um, como é que eu vou dizer, um protetor, né? Como Padre Pio e como outros santos, quando a gente consegue atingir o nosso, como é que eu posso dizer assim? É como se fosse uma maturidade É, espiritual. Aí a pronto, quando gente a gente começa a consegue. ver que a abundância não está nessa riqueza material. A Não, abundância está num passarinho que vem cantar na minha janela de manhã para me dar bom dia, que ali também eu vejo Deus como Deus natural. No pôr do sol, ao final da tarde, que eu vejo como um abraço de Deus, dizendo exatamente. assim: hoje terminou, minha filha, amanhã será um novo dia. Tudo isso é graça. A gente não deve só dizer assim, eu sou pobre. Não, você não é pobre, você é rica. Saiba reconhecer toda essa abundância que Deus te proporciona. Sempre, todo dia, Exatamente. né? É, Não é só bem material, não é só carro, não, não é só celular do ano, enfim, essas isso. Ele nos coisas ensina a viver capitalistas. de Uhum. maneira, vamos dizer assim, de maneira confortável, porque Sim, nós conseguimos enxergar melhor a nossa missão, né? Então, ser devoto ao Padre Pio, é, no começo é sofrimento para alguns, para outros não, mas é, nós temos a graça de estarmos ali, né? isso. Nós temos a Uhum. graça de reconhecermos que a felicidade, que a graça que a gente pede que vem dos céus não é só a graça material. É muito mais a graça espiritual, esse crescimento de alma, vamos dizer assim. Isso. A nossa Verdade. alma, ela cresce, ela se enche da graça do Espírito Santo e aquilo transborda na nossa vida como um todo, né? Eu Verdade. quero também relatar aqui sobre as perseguições do Padre Pio, né? Que como a gente estava relatando, ele sofreu essas perseguições e um dos cardeais que foi lá visitar Padre Pio, que foi interrogar Padre Pio para pegar Padre Pio no pulo do gato, na mentira, ele acaba saindo de lá convertido, porque Padre Pio ele pede para se confessar com Padre Pio e ele não conta dois pecados que duas pessoas morreram por conta dele, né? Tem relata no Uhum. filme. E Padre Pio, com o dom da sua bilocação, ele conseguiu enxergar isso. Aquele que chegou lá para julgar Padre Pio, né? Para chamar Padre Pio de farsante, acaba saindo de lá convertido de Convertido. verdade a Jesus e acreditando de verdade que Padre Pio não é nenhum charlatão. Então, o que me encanta na nossa igreja católica é que a gente, no primeiro momento, a gente fica com raiva dessas pessoas. Mas depois a gente sabe como essas pessoas são importantes para provar a graça de Deus na vida, porque se não fosse ele, né, a igreja católica não teria aberto
É verdade. os estudos e não comprovaria que tudo aquilo que Padre Pio viveu e que as pessoas relataram foi verdade, né? Inclusive, um dos dons que o Padre Pio tinha era o dom do perfume. Ele exalava um perfume. Alguns diziam que sentia cheiro de laranjeira, né? Flor de laranjeira. E outros e outros diziam que era flor de rosas, né? Aí, um dos fatos assim, que eu acho interessante é um doutor que foi chamado para ver as feridas da mão dele, né? As chagas, porque eles diziam que eram feridas que ele mesmo se mutilava para poder chamar a atenção. Aí chamaram esse doutor, o doutor é Dr. Jorge Festa. Dr. Jorge Festa começou a examinar e tal, e o Dr. Jorge, ele não tinha olfato, ele não podia sentir cheiro. Mas perto de Padre Pio, ele sentiu o cheiro daquele perfume agradável. Aí foi aí que ele resolveu dizer, né? Ele disse, eu como médico e como deficiente olfativo, é um caso assim surpreendente, realmente surpreendente, porque eu não tenho o sentido do olfato e estou sentindo esse perfume. E outra coisa, o perfume saía do sangue que jorrava da mão dele. E o médico dizia que o sangue no corpo humano é a primeira coisa que entra em estado de putrefação, ou seja, não é cheiroso. Não é cheiroso. Não é cheiroso. E ele começou a testemunhar isso por aí, mostrando que mais uma vez, não era uma mutilação, não era as Santas Chagas. Era a ação de Deus, através de Padre Pio. Isso mesmo. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham, assim, gostado da live, do que a gente tem falado sobre Padre Pio. Eu disse a vocês que tinha pano para manga. Não tem só pano para manga, tem pano para roupa todinha. É verdade. Padre Pio. E eu convidei Viviane, brasileiro. E a gente tem mais relatos do Padre Pio, que a gente agora vai relatar, que são os nossos pessoais. Isso. E eu convidei Viviane Brasileiro porque ela fez parte de um momento assim muito devocional, né, pra gente. Lembra, Vivi? Morava no Crato nessa época, Isso. A gente se conheceu e partilhamos o desejo do Padre Pio. Tô toda arrupiada, ó. E aí eu lembro que nós entramos num site para pedir uma relíquia do Padre Pio. E a gente queria muito uma certeza de que nós éramos filhos espirituais do Padre Pio. Mas aí a gente fez o seguinte, né? A gente foi um pouco incrédula nesse momento. Foi, demais até. Eu fiz assim, porque as pessoas diziam pra gente, não faça não, que não adianta não. Não chega. Relíquia, não chega, não vai vir. E aí eu disse assim, Vivi, eu vou pedir a Padre Pio, eu vou saber se Padre Pio é meu pai espiritual agora. Eu vou fazer o pedido dessa relíquia. Se essa relíquia chegar, aí eu vou saber. Se não, eu não rezo mais pra ele. Não foi assim, Vivi? Exatamente. E a gente entrou num site, que foi até Vivi que me deu esse site, e nós entramos nós duas e fizemos o pedido dessa relíquia, né? E o resto Viviane conta. Aí, nós encaminhamos primeiro o e-mail pedindo a tua, e quando eu cheguei em casa foi que eu encaminhei o meu pedido, né? Também incrédula, achando que não ia chegar. Passou-se, acho que uma semana, tu recebeu um e-mail, não foi? Dizendo que tinha... Não. Recebeu não, né? Não. Então, peraí. Uma semana depois, eu acho, aí eu disse, Roseraldo, teve alguma notícia da relíquia e tu? Não. Nem e-mail, nem nada, não. Aí eu me coloquei em oração e pedi, né, um sinal. Aí eu sonhei eu tava assim numa casa, que era tipo aquelas casas americanas de filme, solta, e na frente um campo bem bonito. E de longe eu avistei um carro, que não é um carro desses comum, assim, que a gente vê aqui na Terra. Pelo menos eu nunca vi igual. E vinha duas pessoas dentro desse carro. Um era o motorista e atrás tinha um senhor que de longe eu não reconheci. Quando se aproximou, o motorista parou o carro em frente à casa onde eu estava sentada, né, numa cadeira de balanço, e perguntou, Viviane Brasileiro? Aí eu levantei e disse, sim, sou eu. Aí ele tinha dois pacotinhos. Um era um saquinho e o outro era uma caixa. No saquinho, quando eu abri, tinha uma cruz semelhante a essa. É tanto que eu fui atrás de comprar uma cruz para guardar, e nunca esquecer desse sonho.
Aí, na caixa, eu não consegui abrir a caixa. Não consegui abrir a caixa. Aí eu olhei pro carro e tinha uma pessoa olhando para mim exatamente com esse semblante. Eu guardo essa foto até hoje, que foi a foto que mais se aproximou do sonho, sabe? Ele tava olhando desse jeito, não falou nada, só olhou assim para mim. Aí eu acordei. Aí, acho que questão de um mês, eu acho, depois, não foi? Chegou uma carta para tu na comunidade. Não, Parece uma semana que já... depois. Não, E aí uma parece que semana tinha depois. chegado. Fala. Não, foi assim. Uma semana depois, eu tava passando também por um momento muito difícil na minha vida. E aí, uma semana depois, a gente foi pro Mari, nós todos, e tava perto do dia de São Francisco. Dia 4 de São Francisco era a votação do Conselho Tutelar daqui de Nova Olinda. E aí a gente tinha vindo para o Mari e o Padre Monteiro me chamou para vir votar aqui em Nova Olinda, porque nós dois votávamos aqui em Nova Olinda. Sim. E aí eu vim. Só que aí o Padre Monteiro disse assim, Roseraldo, vamos passar primeiro pela comunidade para pegar os meninos que são de Nova Olinda para eles irem votar. Pronto, foi isso mesmo. Foi. E aí É porque a eu gente sou foi. muito ruim com o tempo. Eu não sei o tempo. Quando chegou lá, aí do nada me deu vontade de mexer. Enquanto a gente esperava os meninos se arrumarem do lado de Na fora caixa da do comunidade, correio, né? Tu na foi caixa mexer. do correio, eu fui mexer e saiu de lá um passarinho. Aí voou o passarinho. Isso. Só que nessa caixa tem uma carta, que era essa carta aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não Isso. tinha remetente, não tinha remetente, só tinha assim, ó. Tá Isso. vendo? Aí tinha Maria Roseraldo, tal, o endereço do lugar que eu morava, Brasil. E eu fiquei todo me tremendo, eu não sabia o que era, e eu fiquei com medo. Aí eu entreguei pro Padre Monteiro. Padre, pelo amor de Deus, abre isso aqui que eu tô com medo, eu não sei o que é isso. Até, ó, tá vendo? Ele rasgou, ó. Eu todo me tremendo, eu rasguei a carta, mas aí o Padre Monteiro abriu o resto, que ficou, porque eu não tive coragem de... E aí quando o Padre Monteiro abriu, o Padre Monteiro olhou pra mim, aí fez assim, ó o que era. A relíquia. Era a relíquia do Padre Pio, viu, gente? Aí Roseralda me ligou e disse, minha relíquia chegou, olha se a tua não chegou. Nada da minha. Aí a gente passou uma semana em oração e interpretamos o sonho. Porque o dela ia chegar primeiro e o meu vinha depois, né? É. Aí a minha chegou, mandei emoldurar, né? Eu coloquei num quadro, tá ali com envelope ainda, do mesmo jeito. A minha chegou acho que um mês depois, só que eu fiquei nessa aflição. Meu Deus, será que eu não vou ser aceita como filho espiritual de Padre Pio? Será que eu sou tão ruim assim que ele não me quer? Será que eu não tenho jeito de ficar com esse negócio de Roseraldo? Não, vamos rezar que vai dar certo. Eu sei que do nada eu recebi um e-mail com só uma palavra, aguarde, apenas. E eu não tinha mandado mais e-mail nenhum. Aí eu digo, aí, é um sinal. Aí quando foi um belo dia aqui na minha casa, minha mãe saiu os gritos, corre que estão roubando a casa. Aí eu disse, oxe, o que foi? Ela disse, acabou de sair um homem aí, todo de marrom. Aí eu disse, oxe mãe, um homem todo de marrom? Ela disse, sim, e deve ter roubado a casa, porque só vi ele saindo rápido, apressado. Aí a gente levantou, né? A gente foi olhar se a casa estava ok. Aí lá veio meu pai da rua com as coisas que estavam na caixa do correio. Aí tinha uma pra mim, que era aquele envelopezinho ali, ó. Aí quando eu peguei, que eu abri, era a minha relíquia. Aí eu, mãe, a pessoa que a senhora viu por acaso foi essa? Aí eu mostrei aquela fotinha ali da relíquia. Aí minha mãe disse, foi esse homem aí. Por quê? Aí eu fui explicar pra ela quem era Padre Pio. Ele veio avisar que a relíquia tinha chegado. Foi Avisou assim. pra você me avisar e Foi. Só vai interpretar depois, Depois, né? As coisas de Deus. A gente só tem o discernimento depois. A live está já acabando, mas eu não posso sair sem contar esse relato, né? Quando a Cássia sofreu, tá aqui ele. Quando a Cássia sofreu o acidente, eu rezava muito e eu pedia muito a Padre Pio e a todos os outros santos, minha gente. Não foi só o Padre Pio que eu aperriei, não. Por ele, né? Que Deus... Assim, eu não pedia para que ele sobrevivesse, eu pedi para que fosse feita a vontade de Deus, mas eu ficava pensando, mas no fundo do meu coração eu queria que ele sobrevivesse. E aí, Cícera Maria, beijo para ela. Cícera Maria teve um sonho e pediu para que eu levasse a relíquia do Padre Pio para rezar nele, no hospital.
pasmem vocês, dentro do hospital não podia entrar com nada. Você não podia entrar com nada. Eu entrava todos os dias com a relíquia de Padre Pio e eu nunca fui barrada. Eles olhavam tudo, eles me viam com esse envelopezinho na mão e eles não diziam nada. Nada. Então eu entrei por várias vezes com a relíquia de Padre Pio e eu rezei por ele, com essa relíquia de Padre Pio. Então, assim, é muito, eu digo muito, a Cássia é muito devota dele. Também. Ainda está engatinhando na oração e tudo, mas ele fala do Padre Pio, ele gosta do Padre Pio. Disse que não ia fazer a live, mas hoje veio fazer. Ele não é muito de falar, mas fala aí, a Cássia, um pouquinho. Dê um oi para as meninas, para a Vivi. Oi. Oi. Menina. Oi. Diga, Ele é tudo bom? testemunho vivo, né? Tudo bom? Tudo bom? bem, tudo bem. Tudo bem. Manda um abraço para as meninas que estão assistindo. Para quem mais? Vai mandar um abraço. Pra mim, tudo daí. Obrigada. O que mais? Eu vou fazer uma tatuagem de fazer. Muito bem. Eita. Então, nós temos aqui também o nosso testemunho vivo, né? Nós Uhum. temos várias coisas. Vivi, tu até disse que ia trazer, não era? Do Padre Sim. Pio. Sim. Que é esse texto aqui, que foi o que ganhei do Padre Monteiro. Tu ganhou um igual, não foi? Oi, tá aqui, ó. Eu não saio meu- sem ele. O meu é esse. Eu não Esse saio daqui sem ele. ainda tem o cheiro de rosas, porque eu não rezo nele para não sumir o cheiro da rosa. Não, o meu, ele é bastante usado. Ele não tem mais cheiro de nada. Eu tenho esse, Vivi Que é ganhou igual- esse aí, Que é igual ao ao meu. teu. É. Esse daqui eu ganhei do meu filho espiritual, Diego. E eu lá tenho da esse Candara. aqui, que eu ganhei no meu aniversário do Padre Monteiro. O Padre Monteiro me deu. Isso aqui. Pronto. No meu Esse aniversário. daqui, que eu amo, eu ganhei de São Giovanni Rotondo, que a madrinha de Acácio trouxe, o nome dela é Quinquina Vieira. Ela trouxe para mim esse, que esse daqui eu vou mandar colocar num colar para eu usar no meu tal. Que lindo. Não é lindo? Eu ganhei de lá, Lindo. de São Giovanni. Ela foi passear, foi para São Giovanni Rotondo e ela lembrou de mim, trouxe, né? E- E aí eu ganhei esse livro de Corrinha, da esposa do diácono. Esse livro aqui eu comprei, né? Porque a gente Eu tenho esse livro, só que tá emprestado, sabe? A pessoa não me devolveu ainda. Ah, Aí- Vivi, não empresta os meus livros. Minha gente, não peça emprestado que eu não empresto. Aí eu imprimi a capa para poder mostrar, porque esse livro aqui, para quem quer iniciar o estudo sobre a vida de Padre Pio, ele tem uma linguagem assim super fácil. E a autora, a Lila Santana, ela conta a história de Padre Pio assim de uma forma bem ampla, mas também completa. Ela é uma das fundadoras dos grupos de orações de Padre Pio no mundo inteiro. Sim, E- sim, ela é relatada também nas Isso. histórias, né? Que a gente- E ela faz questão de falar da vida do santo contemporâneo, que é Padre Pio, né? E narrar, assim, ela narra de uma forma extraordinária todos os dons, ela explica tudo bem direitinho, os testemunhos, os milagres, tudo. Esse é um bom livro para se ter uma iniciação sobre Padre Pio. E a linguagem dele é bem prática. Eu bem tenho fácil. alguns ícones que estão pregados na parede ali no quarto, né? Tem um grande, um maiorzinho grande que está pregado mesmo na parede que eu preguei com cola quente, não tem como tirar. E esse foi o que ganhei do Padre Monteiro também. Ele é maiorzinho, só que ele é tipo assim, quadro. Não é igual ao teu, Vivi. Aham. Ele é tipo a folha, tipo encadernado, não tem? Sei Pronto, como ele é. é mais ou menos assim, que eu ganhei do Padre Monteiro também. Veio no bolo do aniversário dele e ele me deu. E tenho esse daqui. Eu minhas tinha, orações. eu tinha esse aí também, só que aí não tem aquelas coisas, quando Deus manda você entregar para outra, né? Ai, meu Deus. Aí do céu.
a gente dá, né? Aí eu tive que dar, tive que Ainda obedecer. bem que até agora Jesus só mandou eu dar minhas Bíblias, né? Eu já vou bem na quinta Bíblia, porque de vez em quando ele manda. Gente, só falta 26 minutos. Beijo pra vocês. Obrigada, Vivi, pela participação. Foi Eu que muito agradeço, bom. foi maravilhoso. Padre Vai Pio, a estar gente no tem que YouTube. fazer. Padre Pio, a gente tem que fazer 10 likes para poder falar de tudo, assim, e acho que a gente ainda não fala de tudo, né? É, E ainda foi uma não falo. satisfação estar aqui com você, com a Cássio, com todo mundo que entrou aí para